Olá, companheiros que nos acompanham nesse canal. Que Jesus possa continuar nos abençoando, Deus possa derramar sobre nós as suas bênçãos, que a gente possa passar por esse momento de pandemia que nos vem trazendo alguns transtornos, mas sabemos que nada acontece sem a permissão e sem a aquiescência de Deus. Hoje nós vamos falar de um sentimento que algumas pessoas, algumas reações que nós temos diante da partida de um ente querido. Muitas pessoas nos têm alertado ou chamado a atenção ou comentado a respeito da reação que o espírita tem diante de um acontecimento que nos acomete a todos, que é a partida de um ente querido. Alguns acham que nós somos de alguma forma indiferentes a esse sentimento, porque não derramamos as lágrimas vertentes como normalmente algumas pessoas o fazem, né? E demonstramos assim uma certa serenidade que não seria normal, segundo essas pessoas, num momento de bastante aflição e de bastante, às vezes até mesmo desespero. E a gente fica pensando, mas nós espíritas somos indiferentes à partida de um ente querido? Não, não somos, né? Nem poderíamos ser. Nós somos sensíveis, nós somos seres humanos, temos emoções. A forma que encaramos não é que nós não sintamos a dor que as outras pessoas sentem, mas as pessoas reagem diante da dor de forma diferente. Alguns se desesperam. A gente pode até tomar como comparativo uma dor física. Muitos, quando tem uma dor de dente, que dizem que é uma das piores, né? Que entram em desespero, gritam, pensam que têm alucinações, parece que vão enlouquecer, com dores de cabeça, e algumas suportam a dor e às vezes a gente nem sabe que a pessoa está passando por aquela dor. A dor é a mesma, só que as pessoas sentem diferente e reagem de forma diferente. E essa reação e essa forma de sentir, no caso da partida de um ente querido, tem muito a ver com a compreensão que nós temos da vida, tanto a vida física como a vida que continua após a extinção do corpo físico. É lógico que nós sentimos falta do carinho, de estar junto, de abraçar, de sentir a presença física da outra pessoa, porque nós nos alimentamos também dos sentimentos das outras pessoas também, né? Nós gostamos quando as outras pessoas olhem para nós e sorriem, que demonstrem alegria ao nos ver, que tem conosco assim um arrobo de alegria, de felicidade, de contentamento, né? E quando esses laços aparentemente se perdem, se quebram por alguns minutos, algum prazo, lapso de tempo, porque todos nós vamos nos reencontrar um dia numa nova dimensão, já sem o corpo, nós sentimos também. Lógico, nós não estamos indiferentes. Até porque serenidade não tem a ver com indiferença. Nós vemos que na própria Bíblia diz que o próprio Jesus chorou pela morte de um amigo, né? Jesus entristeceu-se deveras com a partida de João Batista, quando ele obteve a notícia de que João Batista havia sido decapitado, né, e morto consequentemente. Jesus lamenta muito a partida de João Batista, e na Bíblia inclusive diz que Jesus declarou que dos profetas nascidos de mulher, João Batista foi o maior. E a gente fica pensando na grandiosidade de João Batista, não só pelos seus feitos, não como profecia, mas pela missão que ele desempenhava, a missão de preparar o terreno, os corações para o ensino de Jesus, os ensinos de Jesus. Então o próprio Jesus sentia a partida de um amigo. E nós não somos diferentes, nós que ainda somos tão materializados, nós que ainda somos tão carentes de carinho, de aceitação, de estar junto, de confraternizar. Nós estamos passando por uma prova muito difícil, porque somos confrontados a lidar com aquelas pessoas que nós amamos, gostamos de sentir a proximidade, mas estamos afastados por um vírus, né? Então a gente está sentindo como agora que a gente está
vivendo, descobrindo, redescobrindo, talvez até reforçando, reafirmando qual o valor de um abraço, né? De um beijo carinhoso, de estar junto, de abraçar aquele companheiro, aquela companheira, de estar junto da nossa família, de nos confraternizar num almoço, num jantar, ou seja lá num culto, alguma coisa, coisas que passavam pra gente e que a gente, às vezes, a gente até nem percebia, nem dava muito valor. Quanto algumas vezes pode ter acontecido de nós termos recebido um convite para uma reunião de família e declinamos desse convite, às vezes até faltando com a verdade em algumas situações, colocando situações fictícias de algum compromisso que não poderíamos deixar de ir para burlar a nossa presença nesse evento que julgávamos sem importância nenhuma. E agora que somos confrontados a estar longe, como gostaríamos de estar perto, né? Então a compreensão que o espírita tem, o sentimento que o espírita tem diante do desencarne, diante da morte, é o sentimento de que não adianta se desesperar, porque aquele companheiro que partiu, ele apenas foi na frente, né? Muitas das vezes preparando o nosso caminho para quando chegarmos num país distante, termos lá algum companheiro que nos receba, que nos faça as boas-vindas, que nos apresente de novo aquele mundo para nós, naquele momento ainda desconhecido e ainda nos fazendo a nossa readaptação. Sentimos, lógico que sentimos, companheiros espíritas nossos que tiveram entes queridos que precederam na viagem de volta ao mundo espiritual, né? Sentem, entristecem. Agora não podemos nos permitir aquela tristeza, quanto mais aquela tristeza repetitiva que chega às raias da melancolia, da prostração, da depressão. É como uma estagnação, como se a vida para nós tivesse parado ou tivesse terminado, ou deixasse existir qualquer alegria ou qualquer motivação para continuar vivendo. Essa realmente não deve ser a postura do espírita. Sofremos, né? Ainda sofremos, porque a dor é muito forte. Algumas pessoas não sofrem, porque o sofrimento é você se martirizar com a dor. Mas quando você tem aquela dor e você compreende que aquela dor é motivada por alguma coisa que nos foi muito útil, que nos foi muito querida, que nos marcou bastante, que nos trouxe muitos privilégios, e que aquela dor é consequência de não mais privarmos daquelas coisas que tínhamos antes, é uma dor que a gente entende, que a gente às vezes demora a aceitar, mas que devemos continuar caminhando, com o coração sangrando, com os pés cheios de espinhos, né? Com os olhos marejados. Muitas vezes as pessoas nos veem sorrindo, mas por dentro nós estamos em prantos. Mas seguindo em frente, porque quem continua ainda encarnado, quem continua no plano espiritual, significa dizer que a sua tarefa ainda não terminou. E precisamos cumprir as nossas tarefas com êxito, com brilhantismo, com denodo, com dedicação máxima, em homenagem a esses companheiros que não gostariam, com certeza, de olhar para nós e ver que estamos prostrados, que perdemos a motivação da vida. Não, eles gostariam que nós continuássemos a viver, que lembrássemos dele com saudade, com carinho, com gratidão por tudo que eles continuam representando na nossa vida, mas sem tristeza, sem estagnação, sem remorso, sem qualquer outro sentimento que nos paralise a marcha. Precisamos seguir, avançar cada vez mais, porque assim como Cristo venceu a morte, nós também venceremos a morte. E sabemos, nós espíritas, que a morte não existe. Existe a morte física, a decomposição celular, mas o espírito, aquele que sente, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que abraça, aquele que aconchega, esse nunca irá morrer. Esse continuará herdeiro das suas emoções, das suas ações e, sobretudo, sempre sob o amparo de Deus. Que não desanimemos, que sigamos em frente. Se tivermos algum companheiro que passe pelo luto, se não tivermos o que falar, porque nessa hora as palavras são muito difíceis, não falemos nada, só estejamos do lado, porque é muito bom nesse momento quando a gente levanta a cabeça e vemos que não estamos sozinhos.
ofereçamos o nosso ombro, a nossa solidariedade àquele companheiro que passa por um momento muito difícil, mas que é um momento que, com o tempo e com a fé em Deus, vai serenar, até que um dia a dor irá embora e guardaremos somente a saudade, aquela boa saudade, né, daquele companheiro que está distante, mas um dia reencontraremos. Muita paz a todos, muito obrigado.